Vamos a mais um episódio de Chefinho Responde. Hoje estou aqui com meu sócio e marido. Prazer, gente, sou o Rafael. E eu sou a Karen, dona aqui do canal. E hoje nós vamos responder mais uma pergunta que surgiu durante a semana no meu Instagram. Então a gente sempre traz aqui contexto do que tem rolado de dúvidas da audiência em relação ao nosso funcionamento e o que a gente pode compartilhar de conhecimento, inputs, insights e ajudar você a fazer a sua decisão aí também. Ok, bora lá. Beleza? Chegou uma pessoa nova no meu Instagram e falou assim: Oi, sou nova por aqui. Você compra pronto ou fabrica? Porque eu tava comentando, acho que nos stories, sobre a gente ter ido fazer uma nova leva de produtos para importação. Uhum. E um vídeo nosso também do container viralizou, mas ao mesmo tempo a gente tem máquina de corte interna, então a dúvida é: a gente compra pronto ou fabrica? Certo. Hoje, como funciona a nossa empresa, né? De 100% que a gente vende, 80% é fabricação nossa e 20% é revenda. E a revenda São de produto. importado ou A interno? revenda é importada e são de produtos bem específicos que a mão de obra no Brasil não existe ou é muito cara. Mas a gente também compra produto pronto de fornecedor local, né? A gente compra tanto do Sul quanto do Nordeste, certo? Exatamente. E são produtos específicos, né? São produtos que a gente não costuma trabalhar. Então, produtos que a gente costuma trabalhar, a gente não compra de fornecedor. A gente faz dentro de casa e produto que a gente não conhece muito, um tipo de tecido específico, um tipo de peça específica, a gente compra de fornecedor. Só que aí a pergunta é, quem não fabrica, né? Por que que a gente começou fabricando? Acho que tem um contexto aqui também importante, porque sempre tem essa dúvida de começar ou não começar fabricando a peça. Sim, é verdade. A gente começou a fabricar porque fazia parte do nosso contexto, né? A gente tinha esse Só um ecossistema. ponto, né? A gente vende moda feminina. Acho que a gente É importante. não deixou claro isso. A gente tinha um contexto de fabricação, né? Então a gente conhecia cortador, a gente conhecia costureiro, a gente conhecia fornecedor de tecido, então a gente fazia parte desse ecossistema. Então a gente não decidiu entrar no marketplace e fabricar logo em seguida. A gente já fabricava e vendia no atacado. E começou no marketplace. Exatamente. Então foi uma consequência. Agora, alguém que nunca viu nada de fabricação na vida e quer começar a vender moda no marketplace, fabricar pode sair muito caro. Muito caro com relação às perdas que podem acontecer nesse meio do caminho. Eu acho perigoso. Exatamente. Eu acho que há várias nuances aqui. Para quem está começando, é sobre você estar aprendendo dois processos ao mesmo tempo, o que já vai te deixar maluco. Muita novidade, né? Muita novidade. Você tem que aprender a tracionar a conta no marketplace enquanto aprende a fabricar. Um outro ponto é que qualquer fabricação, para que ela dê retorno, né, para que a conta feche, ela não pode ser uma fabricação em baixo volume. Ela vai ter que ser uma fabricação de médio para alto volume de uma peça específica. Então, você, quando está começando, em geral, você não tem essa visão muito apurada de produto validado, cores, modelagem e todo esse processo. Quando a gente fala de fabricação também, algumas pessoas podem pensar, nossa, a gente vai fabricar, então preciso ter costureira dentro da minha empresa, máquina de costura, preciso ter corte interno. Não, né? Todos esses processos podem ser terceirizados. Só que você falou isso, algo muito interessante, que assim, a gente está partindo do ponto de pessoas que estão começando a vender no marketplace e que têm um capital bem limitado para iniciar. Então não pode errar. Então, qualquer 5 mil reais, 10 mil reais de prejuízo vai fazer um baita de um efeito. E qualquer mínimo corte, né, para começar, ele começa ali, mesmo numa peça barata, ele vai custar ali entre 8, 10 mil reais. Então, Exatamente. pra quem tá começando, a gente começou com 8 mil cada. Era É, tipo, não dava. Só que para quem tem capital e tem esse risco, né? Por exemplo, cara, eu tenho capital, então eu já tenho um negócio já, eu quero fabricar, quero vender em marketplace, eu tenho capital para apostar nisso, eu conheço pessoas que podem terceirizar minha fabricação, pipipipopó, então pode entrar e ir nessa, porque há pessoas especializadas nisso, né? Se chama como que se chama? PL. PL. O que quer dizer? Private Private Label. label. Exatamente. Então você fala pro cara, olha, eu quero essa peça, quanto que você cobra para sair cada peça dessa? Aí ele fala, olha, em tal volume vai ser X. Se for um volume maior, vai ser Y, que vai ser mais barato. Mas eu ainda começaria com MVP. E para MVP, o melhor dos mundos é O que é você MVP? é um mínimo viável do produto, né? Um produto mínimo viável. Então, eu comprar poucas peças, validar primeiro para entender a demanda daquele produto. Isso aí. Então, mesmo que minha margem numa revenda no começo seja menor, ou não dê exatamente o retorno que se precisa, eu começaria validando, porque eu acho que nesse primeiro processo é importante mais validar o produto do que necessariamente a sua margem já ser uma margem fantástica. E há uma ilusão muito grande com relação a que a margem do fabricante é muito alta. Na Ela, verdade, na- a margem ela é. a margem é alta. Mas margem não é a única coisa que importa aqui, né? É porque se a gente for falar só de margem, tem razão. Isso é uma análise Fria. fria e rasa. A margem do fabricante ela é maior do que a margem do revendedor. Isso é um fato. Porém, quais são os custos envolvidos para quem revende? E o fluxo de caixa? Ele vai no fornecedor, ele compra a peça do fornecedor e o fornecedor fornece essa peça para ele pronto. Se tiver algum defeito específico, ele fala para o fornecedor, estou com defeito. Então, vê aqui um lote com defeito, de 200 peças com defeito. Manda de volta para o fornecedor e ele vai dar o jeito dele.
E agora, O prejuízo não é dele, né? com fabricação. Fabricação, imagina o fluxo de caixa. A gente precisa comprar tecido, a gente precisa cortar o tecido, a gente precisa mandar o tecido para costurar, a gente precisa esperar a costureira mandar o tecido, a peça pronta, e ela tem que estar, Perfeita. se ela tiver com defeito, O prejuízo é nosso. exatamente. Então não tem para quem então não tem para quem a gente chorar, né? Então se a gente vai chorar para costureira, imagina a costureira faz o teu lote inteiro errado. O prejuízo é 100% teu. O Esse que já aconteceu com a gente. já aconteceu com a gente. Peças Pouquíssimas vezes, assim, a gente já perdeu um lote completo. Eu nem lembro já qual foi peça. foi uma peça Lembra? que tinha um short, um elástico no short. É Aí vai verdade. junto. Além de ter passado 1 mês e meio, quase 2 meses na costura, a gente perdeu o corte completo e foi um prejuízo de uns 12, 14 mil reais. Exatamente. Aí quando você acerta, vamos falar agora de acerto. Quando tem erro é um prejuízo muito grande. Mas agora quando a gente acerta, são vários dinheiros parados, né? É o dinheiro no tecido parado, é o dinheiro na peça cortada, sem estar na costura parada, é a peça em costura parada. Então não chegou na tua empresa ainda e você não está vendendo esse produto. E eu acho importante também dizer que para você ter relevância dentro de uma oficina de costura e dentro de todos esses parceiros de negócios, você precisa ter um fluxo constante. Então não adianta tu chegar lá a cada 1 mês com um corte. Você provavelmente também não vai ter o tempo de costura ideal. Ou eles não vão te atender, ou eles vão demorar muito para terminar o teu corte. Então você só vai começando a ter relevância se você tem um fluxo constante indo e tipo, saindo e entrando daquele costureiro. Exatamente. Ele Então, precisa que ver. demanda de uma operação que já esteja mais tracionada. Então, eu sempre falo, né? Se você não fabrica e se você já não tem essa estrutura na mão, começa revendendo. Inclusive, a gente, né, em algum ponto, a fabricação também demanda tanta energia e tantos controles e tantos processos que em algum momento a gente pensou em mudar um pouco, né, as fatias da nossa empresa. A gente chegou a falar sobre 50-50, só que aí a gente foi entendendo também que a gente precisava. Criar fornecedores que entendessem a nossa demanda, né? Criar esse relacionamento Sim. e estruturar isso enquanto a nossa empresa crescia muito e aí o fornecedor não dava conta sozinho e a gente preferiu crescer do que esperar o fornecedor dar conta. Então, sempre que você for avaliar sobre fabricar ou revender, partindo do pressuposto de que você sabe fabricar, eu acho que ainda assim você não vai conseguir fabricar tudo. Porque a complexidade da sua operação ela vai ficando maior e você vai precisando ter mais mix de produtos. E aí, se você for mixar também a sua fabricação, você vai tornando ela muito complexa. O que, pra gente, na nossa concepção, não vale a pena. Exato. Então, você tem que fazer um mix, entender qual a demanda, qual o volume daquele produto, se você tem mão de obra qualificada, porque tem isso, Sim. nem sempre você vai ter a mão de obra qualificada, né, pra fazer aquele produto. Você vai analisar o custo dele. Então, se ele é um produto que você, mesmo revendendo, tem uma margem legal, revenda, porque você sempre pega a peça prontinha na sua mão, já pronta para sair e vender. Na fabricação já não é assim como o Rafa falou, né? Acho que a conclusão ideal, sim, com relação a esse assunto, há pontos positivos tanto na revenda quanto pontos positivos na fabricação. Mas há também pontos negativos, então. Então, o que E que tem que entender o seu momento de é empresa. exatamente isso? Eu acho que a conclusão para você escolher qual lado você toma é quais são os riscos que você está disposto a tomar, quais são os conhecimentos que você tem, Quanto capital você tem? quanto capital você tem e qual é o ecossistema que você está inserido. Então, se você não conhece ninguém para te ajudar a fabricar, você não sabe de nada, precisa então iniciar a buscar o conhecimento e buscar as conexões. Então, iniciar na revenda. Agora, se você já tem todas as conexões, você já tem um capital para investir, você já está Você disposto tem estoque, né? ao risco e já está com peças validadas, vá para a fabricação. E eu acho que é um ponto importante também, esse caminho de quem vem já do atacado, né? Ou já vem das lojas físicas, enfim, quer Sim. migrar para o online. Foque também nos produtos que você já tem validados e entenda se eles vão se revalidar no online, que às vezes acontece deles não terem demanda ou não se revalidarem. E comece com poucos SKUs, né? Poucos SKUs e profundidade de estoque. É o que vai fazer você ter um negócio de sucesso e começar a construir ali uma base para fazer acontecer. Porque se você também pegar o seu capital e pulverizar em muitos produtos, você vai tentar dar conta de tudo e não vai dar conta de nada. Começa enxuto. Começa enxuto. Quantos SKUs começaria? No máximo 10. Não, 10 é até demais. Eu Explodindo. começaria, tipo, com 5, 6 SKUs no máximo. A gente começou com, acho que uns 4 SKUs e 2 que realmente movimentaram tudo. Sim. Porque sempre vão ser poucos SKUs que vão realmente representar aí 80% do seu faturamento. Então, acho que aqui o nosso recado é sobre você fazer escolhas conscientes, né? Não se deixar levar pelo terreno do outro, pela história do outro, entender o seu contexto, as suas habilidades, o seu capital e o que dá para você fazer de melhor agora. E como você se prepara no longo prazo para migrar para melhores lugares, né? Isso aí. Não tentar fazer tudo de uma vez. Então vá para onde faz sentido para a tua operação e o que faz sentido para você no momento. Pode ser
começando a revender, depois você fica 50-50 revenda, fabricação, depois 80-20 fabricação igual a gente, e 20% revenda, mas não tem uma resposta correta, não tem uma porcentagem correta. Não tem uma resposta final, né? Exato, tem uma resposta certa para a tua realidade. Exatamente. Quer saber de assuntos sobre marketplace, sobre Gestão, fabricação, revenda, sobre essas perguntas específicas? sobre tudo dos bastidores de marketplace. Já segue nosso canal, deixa um like no nosso vídeo Aqui e comenta embaixo? Aqui embaixo? aqui embaixo. E comenta aqui novos vídeos que você queira que a gente fale por aqui também. Isso aí, bora, valeu. Valeu.